O nosso querido Bitcoin entrou em 2026 com um preço de 93 mil dólares. E eu estou percebendo que muitas pessoas estão perdidas em relação ao que vai acontecer com o Bitcoin nesse ano. Afinal, ele está em uma estrutura de alta com topos e fundos ascendentes, porém, assim como os anos anteriores, ele já tocou a linha da máxima de preço de todos os anos anteriores, o que está causando uma certa divergência entre vários analistas do mercado cripto. Então, para responder de uma vez por todas qual a previsão do Bitcoin, nós precisamos fazer uma análise mais profunda em nosso gráfico. Em outras palavras, nesse vídeo eu vou te ensinar como as baleias, ou seja, as grandes instituições, estão olhando e analisando o gráfico do Bitcoin. Então, se você quer aprender técnicas mais avançadas de análise e a partir de agora ter um mapeamento real do gráfico do Bitcoin, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor! Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde este ciclo de 2017. Eu espero que você tenha tido um excelente final de ano e um próspero ano novo, e para começarmos com o pé direito dentro do nosso mercado cripto, nada mais justo do que eu trazer uma análise a longo prazo e bastante realista do Bitcoin aqui para você. E para começar a nossa análise, estamos no gráfico do Bitcoin no tempo gráfico diário, e você pode perceber que nós temos essa linha de tendência de alta que vem servindo como principal indicador de topo desde 2017, em que ela foi respeitada aqui em 2020 e agora no final de 2025 nós tocamos novamente nessa linha. Porém, o que está causando toda essa confusão é justamente essa estrutura de alta dentro do gráfico diário que ainda não perdeu a sua estrutura. E como aquela regra clássica, sabemos que sempre devemos operar a favor da tendência. Então, de um lado, nós temos uma estrutura de alta com continuação de alta. Em contrapartida, nós temos o principal indicador de topo também sendo atingido. Ou seja, essa confusão que você está vendo entre diversos analistas é totalmente válido. E para que nós consigamos uma análise mais precisa sobre o que está acontecendo com o nosso querido Bitcoin, nós precisamos olhar para o gráfico da mesma maneira que as instituições estão olhando. E agora eu quero que você perceba uma coisa: quando nós entramos em qualquer ferramenta de análise a longo prazo do Bitcoin, nós temos uma característica base. Perceba que aqui neste gráfico nós temos a linha amarela apontando o preço do Bitcoin, nós temos a linha vermelha indicando o valor mínimo, a linha verde indicando a média e a linha em roxa indicando a máxima em que o preço pode chegar. E essas linhas são com base na movimentação do Bitcoin. Porém, o grande segredo aqui, e que passa despercebido pela maioria das pessoas, é que essas linhas vão se afunilando conforme o tempo passa. Perceba que aqui, ao final desta projeção, as linhas estão muito próximas, enquanto aqui no começo, as linhas estão bastante abrangentes. Isso ocorre porque a maioria das projeções, e essa é a forma correta em que as baleias olham para o gráfico do Bitcoin, sempre se leva em conta o preço em escala logarítmica. E esse é um detalhe extremamente importante em qualquer análise. Então, eu vou limpar as marcações do meu gráfico e agora eu vou te ensinar como as instituições analisam Bitcoin. O primeiro ponto é você colocar o gráfico da Bitstamp, em especial a paridade BTC-USD. Isso porque o gráfico da Bitstamp é o gráfico que mais nos dá dados para analisar. Então, pode perceber que nós temos dados desde 2011. E quando estamos olhando para o gráfico em escala logarítmica, isso faz total diferença. Agora perceba que eu vou deixar exatamente a mesma marcação que a maioria dos analistas usam. E para você alterar do gráfico normal para o gráfico
gráfico de escala log. Aqui dentro do TradingView, basta você vir aqui, clicar nessa engrenagem e no seu gráfico provavelmente vai estar em gráfico regular. Perceba que aqui embaixo nós temos a opção de escala logarítmica e é aqui que eu vou clicar. E se você nunca viu um gráfico em escala logarítmica exatamente como as grandes instituições analisam preço, muito prazer, ele é exatamente desse jeito. E agora essa linha que traçamos lá no gráfico convencional já não faz tanto sentido. Perceba que aqui no gráfico em escala log nós temos outros padrões de análise. Então o primeiro padrão que você deve fazer aí dentro do seu gráfico é essa marcação destes dois topos, o topo de 2014 com o topo de 2018. Essa, se você não sabe, foi a principal linha de topo durante todos esses anos, inclusive no ciclo passado, aqui em 2021, era de fato onde todo o mercado estava aguardando que o preço do Bitcoin chegasse. Se você veio do ciclo anterior, você deve ter ouvido muito o preço de 150 mil dólares. Talvez você nunca soube realmente de onde veio essa informação e por que todos estavam falando sobre isso. Agora você sabe, veio justamente do gráfico de escala logarítmica. Porém, além de ele não ter chego neste topo, nós também perdemos uma linha importante. Então, a outra marcação que você deve fazer é esta marcação no fundo do Bitcoin, que foi responsável por segurar o preço por diversas vezes durante todos esses anos. E um ponto bem importante aqui é que essa marcação foi rompida para baixo aqui em 2022. Já a partir desse ano, nós temos outra marcação extremamente importante, que foi o fundo deste canal. Perceba que aqui o preço segurou em 2023, 2024, 2025 e que também foi rompido no final do ano passado. Então, trader de sucesso, o que eu quero te mostrar é que enquanto lá no gráfico tradicional o preço continua em estrutura de alta, aqui no gráfico de escala logarítmica, analisando toda a história do Bitcoin, o gráfico na verdade está perdendo de nível e está desacelerando conforme o tempo passa. E essa informação é extremamente importante, pois ela nos diz que aquelas altas que vimos em todos os anos anteriores com um ano de alta e explodindo de preço, na prática não vai mais acontecer. E por isso a maioria dos analistas e principalmente quem entrou no ciclo anterior está um pouco perdido. Afinal, cadê aquela grande alta do Bitcoin em que colocávamos um capital pequeno e víamos o capital explodir de preço? Então sim, daqui para frente, as altas vão ser muito mais curtas e você vai precisar de um capital maior para ver o seu dinheiro se multiplicar. Porém, para fecharmos a nossa análise com chave de ouro, existe mais um elemento que nós precisamos levar em conta aqui dentro do gráfico de escala logarítmica, que é justamente a força de mercado por trás de todos os anos do Bitcoin. E essa força de mercado vai nos mostrar, ou melhor, nos antecipar as grandes quedas características de 80% que o Bitcoin sempre teve em suas correções. E aqui eu vou utilizar um dos indicadores mais populares do nosso mercado cripto, o indicador RSI. E quando usamos o RSI aqui dentro do gráfico de escala log, as divergências de preço fazem muito mais sentido. E calma que eu vou te mostrar. Eu quero que você se atente neste topo de 2019. Perceba que enquanto o preço vinha de uma estrutura de alta, aqui no RSI nós tivemos um padrão de lateralização barra baixa. E isso, se você viu o meu vídeo sobre RSI, você sabe que isso é uma divergência de preço. E quando o gráfico está subindo, porém a força escondida no gráfico e traduzida pelo RSI está descendo, o nosso RSI sempre vai falar a verdade. Então, a partir desse momento, no gráfico tivemos queda de preço. E já aqui nesta região, no topo de 2021, enquanto o RSI mostrava perda de força, o gráfico continuava subindo. Como consequência, tivemos essa grande queda de menos 73%, ou seja, uma queda bem considerável que durou quase 2 anos. Agora, trader de sucesso, com o preço do Bitcoin a 94 mil dólares, e eu vou focar nesse período do último ano, perceba que tivemos o
gráfico do Bitcoin subindo até ultrapassando uma nova ATH, um topo histórico. Porém, aqui no RSI, nós temos de forma clara a divergência de preço, ou seja, a força de compra diminuindo enquanto nós temos o gráfico subindo. Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, eu acho que sim, vamos entrar nesse ano no famoso bear market, no famoso ciclo de baixa, e a análise escondida do gráfico em escala logarítmica nos mostra que esta correção um pouco mais forte do Bitcoin, assim como foi em todos os anos anteriores, na realidade já está mais do que atrasada. Podemos ver em um curto espaço de tempo o Bitcoin tentando se recuperar e dando aquele famoso respiro para que a maioria das sardinhas comprem em patamares maiores e as baleias abocanhem a maioria das sardinhas, levando à famosa correção do bear market. Então guarde o preço de 125 mil dólares, pois é onde provavelmente vai estar a grande armadilha deste ano antes da grande queda do Bitcoin. Então, trader de sucesso, essa foi a nossa análise com o gráfico escondido na perspectiva das grandes instituições. Eu não vejo ninguém apresentando esse conteúdo de forma gratuita aqui no YouTube, então deixe um like neste vídeo, pois é muito importante para a divulgação do canal. Lembrando que vou começar a fazer mais análises como essa em nosso novo clube de membros, em que vou anunciar a partir desta semana. E como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.